Estamos lendo o Salmo de número 92. Abra sua Bíblia nesse texto, nós estaremos lendo juntos essa passagem. É um salmo, cântico para o dia de sábado, é um hino de gratidão ao Senhor. Mesmo assentado como vocês estão, nós estaremos lendo esse texto para nossa edificação. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, o estulto não percebe isto, ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade, porém tu exaltas o meu poder, como do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Vamos ler juntos os versos 14 e 15 em pé, esses dois versículos. O que diz o texto? Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que fala ao nosso coração. Ó Deus, assim como o Senhor inspirou, ó Deus, o autor desse salmo, ó Deus, que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, para que possamos entendê-lo e aplicá-lo na nossa vida. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do presbítero Elias, pelos seus 87 anos, pela família aqui reunida, ó Deus, os filhos, os netos, os bisnetos, e toda a igreja aqui reunida, os amigos, os parentes, ó Deus, que vieram aqui, ó Deus, prestar um culto de gratidão ao Senhor, juntamente com o presbítero Elias, pelos seus anos de vida, que o Senhor esteja abençoando a vida do teu servo, dando a ele sempre saúde, saúde no coração, saúde nos demais órgãos internos, nas suas pernas, nos seus joelhos, nas suas mãos, nos seus braços, na sua mente, e que ele possa viver, ó Deus, todos os dias da sua vida, ó Deus, para anunciar que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tua palavra promete aqui: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva, de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Louvado seja o teu nome, Senhor, que o teu servo continue fazendo assim, durante todos os dias da sua vida, e que esta noite o Senhor esteja edificando as nossas vidas, ó Deus, e recebendo o nosso culto na tua presença, como incenso, ó Deus, suave às tuas narinas, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Pode assentar, meu irmão. A gratidão agrada o coração de Deus, é um dever que deve ser cumprido, é um dever nosso, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e também uma prova de boa educação. Se a gente que faz alguma coisa boa para alguém, a gente gostaria de receber pelo menos um muito obrigado. Se a gente, quando presta um serviço a alguém, a gente gosta de ser reconhecido e a pessoa possa falar muito obrigado. Muito mais Deus que nos deu a vida, nos dá o pão de cada dia, saúde, o ar que respiramos e, sobretudo, a vida eterna em Cristo Jesus. Nós devemos ter um coração hiper grato ao Senhor, um coração sempre grato ao Senhor. Segundo Champlin, a gratidão é o meio de reavivarmos a nossa alegria, a nossa confiança e a nossa esperança. E o Salmo 92 é um hino de louvor e gratidão, escrito para ser cantado no dia de sábado.
um cântico que celebra as obras de Deus e o triunfo dos justos sobre os ímpios. Era um canto, e o sábado, na antiga aliança, era o dia do Senhor, né? Agradecer a Deus pelo o dia da criação, no momento que o povo de Deus se reunia para agradecer ao Senhor. E o salmista declara: pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. E exultar é mais do que se alegrar, é pular de alegria, é saltar de alegria. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Então, do Salmo 92, nós aprendemos algumas lições preciosíssimas sobre o dever da gratidão. O Salmo 92 faz parte do saltério e era usado no culto de Israel, onde o povo de Deus se reunia para celebrar, para agradecer, para se exultar na presença do Senhor. Um salmo cantado no dia de descanso, no dia em que o povo de Deus parava as suas atividades para contemplar as obras de Deus e reconhecer: a mão do Senhor fez isto. Por isso nós estamos alegres. E esse salmo, ele contrasta a prosperidade aparente dos ímpios com a firmeza e vitalidade dos justos que confiam em Deus. E o salmo começa exaltando a bondade de render graças a Deus, louvando o seu nome, proclamando de manhã a sua misericórdia e durante as noites a sua fidelidade. Deus é fiel, Deus é fiel. E o salmista, então, ele se alegra nas obras e nos pensamentos profundos de Deus, que são incompreensíveis para os ímpios. O inepto não compreende isso, o estulto não percebe isso. E a Bíblia chega a dizer aqui que ainda que os ímpios prosperem por um tempo, a sua destruição é certa, pois o Senhor é eterno e justo. E em contraste, o justo, ele recebe força, porque o Senhor é que renova as nossas forças. Né, Solis? Aquele que pensava que não chegaria aos 50 anos, chegar aos 87 anos, é porque o Senhor renovou as suas forças, renovou as suas energias, te deu saúde, te livrou muitas vezes da morte, e te deu a unção, a vitória, sobre as circunstâncias adversas da vida. E o texto diz que o justo floresce como a palmeira e o cedro do Líbano, firmes e frutíferos, especialmente por estarem plantados na casa de Deus. E o texto diz que mesmo na velhice, continua a dar frutos, testificando a retidão do Senhor, que é rocha firme e nele não há injustiça. Deus é bom, Deus é misericordioso. Em resumo, meus irmãos, o Salmo 92 celebra a fidelidade de Deus. Deus é fiel, e mostra a fragilidade passageira dos ímpios, e mostra também a firmeza frutífera dos justos, que permanecem plantados na casa de Deus, na presença de Deus, para louvar a Deus, para exaltar a Deus, para glorificar a Deus. A grande ideia desse salmo é que a gratidão é um dever espiritual do crente. Vamos dizer isso comigo? A gratidão é um dever espiritual do crente, porque a gratidão, ela exalta Deus. Deus é exaltado quando nós agradecemos. A gratidão, ela fortalece a nossa fé, e a gratidão testemunha ao mundo as grandes obras de Deus, as maravilhas do Senhor, a bondade do Senhor. Então, do Salmo 92, nós aprendemos que a gratidão se manifesta de 3 formas principais. Em primeiro lugar, a gratidão é um tributo de louvor a Deus. Veja o que diz o verso 1, vamos ler comigo? Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Deus é o supremo merecedor do nosso reconhecimento, das suas obras, dos seus feitos, das suas maravilhas, dos seus livramentos, da sua proteção, do pão de cada dia, das vestes, da casa, da saúde. Nós devemos agradecer ao Senhor e reconhecer os seus feitos. O Salmo 50, versículo 23, diz o seguinte: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E nós estamos aqui glorificando a Deus juntamente com o presbítero Elias, nesse dia tão especial de culto ao Senhor, nesse sábado, agradecendo a Deus pela sua existência, pela sua vida.
O Salmo 105:1 diz: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Já o Salmo 107 nos ensina: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. O breve catecismo nos ensina a boa teologia calvinista, a boa teologia reformada, e ele já abre com a primeira pergunta, os teólogos, de Westminster fazendo a pergunta: qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E ali ele cita vários versículos da Bíblia: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 10:31, que nós devemos dar graças ao Senhor em todas as coisas. E o texto mostra para nós que nós devemos agradecer ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, reconhecendo que tudo que somos e temos provém do Senhor. O texto diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, qual o fim principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Em outras palavras, nós existimos para glorificar o Senhor. Deus nos criou para a sua glória, uma vez que a vida só faz sentido quando Deus é tudo na vida. A vida sem Deus não faz sentido, é correr atrás do vento, é como a bolha de sabão, que se esvai no espaço com facilidade. Assim como os filhos devem honra aos pais, o crente deve tributo de gratidão a Deus. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a gratidão é a expressão de júbilo. O texto diz aí no verso 2-6 o seguinte: anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumento de cordas, nós tocamos aqui o violão, o teclado, a bateria, as vozes aqui exaltando a Deus, com saltério, com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. É como se o salmista estivesse saltitando de alegria na presença de Deus. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos, o inepto não compreende, o estulto não percebe isso. A gratidão, meus irmãos, se expressa em alegria, com cânticos, com instrumentos e louvor. Nós devemos nos alegrar na presença do Senhor pelos seus grandes feitos. Quando a gente olha o Novo Testamento, a gente contempla quantos dos milagres Jesus fez. O primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento em Caná da Galileia, transformando a água em vinho. E Jesus fez outros milagres. Jesus fez o paralítico andar, Jesus fez o cego enxergar, Jesus fez o surdo escutar, Jesus fez o mudo falar, Jesus multiplicou 2 peixinhos e 5 pães para alimentar uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E Jesus também purificou a pele dos leprosos, e ele, certa feita, purificou a pele de 10 leprosos, e eles ficaram purificados, curados. Mas quantos voltaram para agradecer? Apenas um voltou para agradecer. A ingratidão, meus irmãos, é a marca dos ímpios. O salmista lembra que os ímpios são como a relva passageira, mas os justos permanecem firmes. Esse culto de gratidão tem muitos anos que o presbítero Elias sempre reúne a igreja para agradecer. Todos os anos agradecendo pela sua existência. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem, todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre.
Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam iniquidade, porém tu exaltas o meu poder como do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem ouvindo os malfeitores que contra mim se levantam. Vejam bem que os ímpios são como a relva, mas o justo aqui, o Senhor renova as suas forças, e eles recebem o óleo fresco. O óleo era usado para ungir pessoas especiais, reis, sacerdotes e profetas. O salmista foi ungido com óleo fresco do Senhor, e o crente em Cristo também é ungido, batizado, selado, abençoado com a presença do Espírito Santo no coração. O presbítero Elias é um homem batizado com o Espírito Santo. Ele foi selado com o Espírito Santo quando creu no Senhor Jesus. Ele recebeu esse óleo fresco da parte do Senhor. Todo crente, meus irmãos, recebe essa unção do Senhor. Porque sem o Espírito Santo, nós não temos nova vida, nós não temos novo coração. E o presbítero Elias tem um novo coração, porque o Senhor Jesus o selou com o seu Santo Espírito. É isso que faz diferença. É por isso que ele tem a alegria de viver e de completar 87 anos, mesmo com o joelho doendo, porque ele foi fazer uma caminhada mais forçada, né, senhor Elias? Né? Mas está aqui para agradecer a Deus. E eu quero dar um testemunho. Nossa irmã Esté partiu para a glória com 87 anos. E o presbítero Eli falou: pastor, vamos fazer um cafezinho? Né? E o senhor Elias não gosta nada faltando não, né? Ele falou comigo que ia fazer 3 garrafas de café. Ele fez umas 7 garrafas de café. E ele subiu, né? E o Saulo também acompanhou, ajudando, compraram o biscoito. Momento, irmãos, com o joelho doendo. Ele poderia dar 1000 desculpas, falar assim: meu joelho está doendo, não vou subir lá, vou voltar para casa, pastor. Ele fez o café. É o espírito dele de serviço a Cristo. É porque ele tem o óleo fresco do Senhor sobre a sua cabeça e no seu coração. Esse desejo de servir e de ter todos os dias da sua vida glorificando ao Senhor. Ele tem prazer de contar todos os dias da sua existência na presença de Deus. Ele tem o prazer de ler a palavra de Deus todos os anos e de relê-la sempre com o desejo de aprender mais do Senhor, porque ele tem o óleo fresco do Senhor, o óleo do Espírito sobre a sua cabeça e sobre o seu coração. Que Deus continue abençoando a sua vida, presbítero Elias, dando alegria de ver a presença do Senhor. Mas em último lugar, meus irmãos, a gratidão é uma ação proclamadora. Veja o que diz o verso 2 mais uma vez, vamos ler comigo? Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Então, durante a manhã nós contamos da misericórdia de Deus. O que é misericórdia? Misericórdia significa que Deus se compadece de nós, que Deus coloca o seu coração na miséria humana. O Senhor é misericordioso, e durante as noites a tua fidelidade. Deus é fiel, Deus cumpre o que prometeu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele prometido, Ele cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. E o verso 12, 13 e 14, vamos ler comigo? Ou melhor, 12 e 13, todos juntos? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de cervo e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Li até o final, né? Então, meus irmãos, a gratidão é um testemunho público. É um testemunho público daquilo que Deus é e tem feito por nós.
Gerações proclamam os feitos de Deus. O Salmo 145, verso 4 a 7, diz o seguinte: uma geração louvará a outra geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade, e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Uma geração contando para outra geração os feitos de Deus. O justo floresce como a palmeira, ou seja, é resistente. A palmeira é uma árvore frutífera, e cresce como o cedro do Líbano, forte e perene. A palmeira pode atingir mais de 30 metros de altura. Apesar de sua altura, a palmeira balança, perde folhas, mas não cai facilmente. São resistentes. Assim são os servos de Deus, meus irmãos, são resistentes aos temporais da vida. Quantos temporais na vida o presbítero ali já atravessou? Na família, na igreja. Mas Deus o fortaleceu. A palmeira produz frutos, sabe quantos anos? Durante 150 anos a 200 anos, produzindo frutos. Por isso a Bíblia diz que os justos na velhice darão ainda frutos. Eu lembro de uma consulta médica, o presbítero Elias diz que fez, né, e ele foi ao médico, o médico falou: olha, professor Elias, vou dar aqui o pedido de sua aposentadoria, você não vai viver muito tempo mesmo. Você tem poucos dias de vida, você tem doença de Chagas, seu coração vai inchar, e daqui a pouco você não vai estar aqui mais, né? O médico morreu, o senhor Elias está aqui. Na velhice darão ainda frutos. Deus o curou da sua doença de Chagas. Deus conservou a sua vida. Deus o fez resistente. Deus o guardou. Para mostrar, meus irmãos, que é o Senhor quem dá a vida, e é o Senhor quem conserva a vida, e que Ele também pode curar as nossas enfermidades, e que Ele pode preservar a nossa existência. Ele que nos livra da morte, Ele que nos sustenta na sua presença. Mas o texto diz que os cedros do Líbano crescem aproximadamente 40 metros de altura, e tem um diâmetro de 10 metros, e seus galhos se espalham numa grande extensão, propiciando uma sombra grandiosa. O justo é assim. O justo é como a árvore frondosa, com galhos, e que as pessoas gostam de ficar ali debaixo da sombra. Fico pensando, o senhor Elias sempre gostou de reunir a família à sua casa. E eu muitas vezes fiquei na sombra da casa dele, e sempre fazia um churrasquinho depois da escola dominical. Que bênção saber que o justo é como uma árvore frondosa e que dá sombra para refrescar as pessoas. Os cedros são sólidos, fortes, inabaláveis. Continua a vicejar, sabe quantos anos? O cedro, 1000 anos. Assim, são os justos plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. O senhor Elias pensou que ia viver até os 50 anos, só nesta igreja ele já está há mais de 50 anos, louvado seja Deus. É a bênção de Deus, meus irmãos. O texto mostra que o Senhor é a minha rocha, e nele não há injustiça. Os frutos da gratidão permanecem mesmo na velhice. Mesmo na velhice, agradecendo a Deus. E nós devemos testemunhar as bênçãos de Deus em todas as áreas da vida, na família. Deus deu ao senhor Elias 5 filhos, muitos netos que eu já perdi a conta, os bisnetos chegando de montão. Que Deus continue abençoando a família. O Senhor deu ao presbítero Elias uma esposa, né? O senhor Elias casando com 20 anos, e ela com 16 anos, né?
Os pais tiveram que assinar, né, dona Geni? E o casamento abençoado que Deus deu. No trabalho, o Senhor deu a bênção, o senhor Elias aposentou quando trabalhava em Minas Gás. É isso mesmo, senhor Elias? Liquigás. Foi o último emprego dele, onde ele se aposentou. Mas diz ele, meus irmãos, quando apertava, e ele precisava trazer um dinheiro a mais para casa, aí diz ele que tinha ali, perto ali do Jardim Riacho das Pedras, uma grama, e ele na enxada arrancava aquela grama para vender a grama, para trazer o pão de cada dia para dentro de casa. É um testemunho que a gente pode ver como Deus honrou a vida dele e a sua família, dando proteção, dando resistência, dando força. E nós devemos testemunhar das bênçãos de Deus no trabalho, no serviço público, na igreja. Sempre desde a organização dessa igreja, ele foi eleito aqui como presbítero, sempre bom amigo dos demais presbíteros, dos pastores. Que Deus continue abençoando a sua vida, senhor Elias. E eu falo com o presbítero Rui, que os presbíteros da nossa igreja, né, eles têm que viver até os 120 anos, viu, senhor Elias? 87 é pouco, viu, presbítero Saulo? Que vocês possam viver muitos e muitos anos. O justo, meus irmãos, é uma fonte de testemunho do Deus vivo, para anunciar que o Senhor é reto. O justo deposita sua confiança no Deus eterno. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Presbítero Elias, eu nunca vi ele chegando aqui reclamando, mas sempre agradecendo a Deus pela sua vida e pela sua existência. Concluindo, meus irmãos, a ingratidão é a marca dos insensatos e ímpios, mas o justo plantado na casa do Senhor floresce e frutifica. Ser grato é reconhecer que tudo que temos e somos provém das mãos do Senhor, e Ele merece toda a honra, todo louvor e toda a glória. E nós devemos agradecer a Deus pelo ar que nós respiramos, pelo pão de cada dia, uma casa para morar, roupas para vestir, e sobretudo, nós devemos agradecer a Deus por nossa redenção, por Jesus, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, aquele que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, aquele que foi traspassado pelas nossas transgressões, aquele que foi moído pelas nossas iniquidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós devemos agradecer a Cristo por tão grande salvação, porque se não fosse por meio dele, nós não teríamos perdão, não teríamos redenção, não teríamos salvação, e nós devemos agradecer a Jesus. Como viveremos então? Nós que ouvimos essa palavra nesta noite, como é que nós devemos viver a vida à luz deste texto? Em primeiro lugar, cultivando um coração grato, que você possa espantar do seu coração toda a murmuração, toda a reclamação, que você possa agradecer ao Senhor. Devemos agradecer a Deus diariamente por todas as bênçãos, o alimento, a família, a saúde, a segurança, o consolo, a paz e, sobretudo, pela vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tenha um coração grato ao Senhor, agradeça a Deus. Mas, em segundo lugar, como viveremos? Testemunhando com gratidão os feitos de Deus. Livramentos. Quantos livramentos Deus já te deu? De acidentes, incidentes, livramento da morte, num quadro de CTI, quem sabe você já passou por isso, como eu já passei, e Deus é quem guarda a nossa vida, livramentos que o Senhor tem dado, o presbítero Eli já testemunhou que o Senhor é quem o livrou, muitas vezes da morte, por causa da doença de Chagas, e Deus o curou, provisões, o pão de cada dia, e resposta de oração. O Senhor Jesus diz: o que pede, recebe, que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Quantas vezes Deus já respondeu às nossas orações? E devemos testemunhar também da salvação em Cristo Jesus, e devemos falar desses feitos maravilhosos do Senhor. E finalmente, meus irmãos, como viveremos? Proclamando a fidelidade de Deus de geração em geração. O presbítero Elias reúne a igreja, reúne a família, para proclamar esses feitos de Deus.
E nós devemos falar dessa fidelidade de Deus, demonstrando ao mundo que servir a Deus compensa. A vida não tem sentido longe de Deus. A vida não tem sentido longe da presença do Senhor Jesus. Devemos anunciar ao mundo que a nossa maior gratidão sempre será pela obra redentora de Cristo, que nos salvou e nos deu a vida eterna. E como diz o apóstolo Paulo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Que Deus abençoe. Amém? Vamos colocar